Desvelar a vida e a obra de uma artista significa percorrer espaços por ela já visitados. Caminhos que entrecruzam o público e o privado com a história de uma vida e de tantas outras vidas compartilhadas. Para decifrar as narrativas que afloram da alma dessa artista, descobrimos um ser extraordinário e complexo, envolto na aura das coisas mais simples, oriundas de ambientes feitos de gente, de famílias e de mulheres. É desta matéria subjetiva que ela extrai a essência para suas criações e reflexões. Dessas experiências vividas, latentes desde a memória da infância mais antiga, é construída a trajetória artística desta mulher. Sintonizada com seu tempo, possuidora da linguagem contemporânea, ela deixa a sua digital tão peculiar nas partilhas, no entorno feminino, nas interferências e nas instalações. Provocações do tempo presente, singularidade, subjetividade e materialidade, contemporaneidade. Rosina de Franceschi é uma artista que sabe inquietar-se, polemizar, questionar e questionar-se. Conheço a Rosina desde os finais dos anos 80 e compartilhamos muitos insights, muitas experiências, muitas vivências, muitas oficinas. É uma pessoa atenta, né, aos tempos, incansável, né, um olhar plural, múltiplo. É a Rosina que fez pesquisas na área de arte e educação, a Rosina professora, pintora, experiência com escultura, pintura, pigmentos, enfim. Essa trajetória toda é somada pelo amálgama, pelo extrato e pelo peso, pela fundamentação que ela mostra no seu produto final, que ele é revestido dessa história toda. Eu tinha uma tia que era costureira e ela sempre morou com a gente, costurava para a família toda. Eu acompanhava essa manufatura, essa costura, essa engenhosidade de tecidos, de cores, de tesouras, de recortes. E eu lembro que isso me fascinava, eu ficava sempre ao redor dela, acompanhando essa construção. Falar da sua obra seria falar da sua trajetória, e todo esse tempo, do seu tempo, da sua experiência, da sua reflexão, o que a sua obra representa hoje dentro da arte catarinense, dentro da arte que começou no Médio Vale. A pintura chegou em minha vida na forma de tesouras, de retalhos, de panos, um material que eu tinha disponível. Hoje, eu penso que aquele material, na verdade, eram as tintas, os pincéis, os suportes ou qualquer outro material artístico que depois eu viria a usar. E esse foi o desabrochar, que teve como consequência os caminhos da arte que eu trilharia no futuro. Do conceito da obra e da pesquisa de Rosina de Franceschi, observamos muito forte a presença da mulher. Essas Marias que ela tanto homenageia, que já vem lá da sua infância, que são todos os recortes, todos os pequenos panos, as linhas, as agulhas, que ela transporta depois em forma de cores e de tela e de obras. Lá junto com as Marias, que está todo o desenvolvimento de toda uma criatividade. As memórias que eu tenho da minha primeira infância são todas impregnadas do ambiente familiar. Eu venho de uma família relativamente grande para os dias atuais. Nós somos em 7 mulheres e 2 homens. E é desse convívio com os meus irmãos que guardo memórias de lugares, de situações e de partilhas. Isso buscando, talvez na sua história de vida, sua convivência de uma família numerosa entre muitas mulheres. Essa homenagem a essas Marias,
Então foi um período ou uma fase, um ciclo até de trajetória, tanto artística como pessoal, muito importante. E a obra de Rosina, ela tem essa digital. Como artista e como mulher, eu já observava algumas discriminações nas funções que elas desempenhavam, porque certos espaços, certas atuações eram destinadas somente aos homens. E então eu começo a ouvir o relato destas mulheres. Aí eu começo a perceber que, como artista, isso também existia. A história era contada por homens geniais, artistas, que fizeram coisas espetaculares, com certeza. Mas eu comecei a sentir falta da presença da mulher nessas histórias todas. Cadê as mulheres? Elas não pintavam? Não existiam mulheres artistas? E esses questionamentos foram me levando a buscar um referencial teórico. E foi uma coisa apaixonante quando eu comecei, então, meus estudos na academia, na especialização, depois no mestrado, e fui encontrando respostas para todo esse questionamento, essa trama de dúvidas e de observações que eu vinha fazendo até então. O que forma um artista, em consequência, é a realidade do seu tempo. E a realidade, o artista tem quase um dever de refleti-la na sua obra. Isso realmente a gente vê assim, que é um processo bem criativo, onde a obra de arte se instaura como obra de arte, porque ela é verdadeira. Ela não está dentro de modismo, nem de tendência, nem de nada, mas é a busca interior de desenvolvimento da criatividade e de expressar tudo aquilo que tem para dizer em relação ao mundo. Esses são assuntos que mostram que a realidade é a base que estimula, forma o cidadão que vive nela, e na profissão que ele faz, naquilo que escolheu na vida, influi e se manifesta na própria obra. Então aquela menina, ela encontra um eco daquilo que já gostava de fazer, que era a representação desse mundo feminino. Agora ela encontra eco na academia, e isso aparece na minha obra como uma costura ou algo que já vem sendo tecido desde esta primeira infância. Mais tarde, ela busca em ateliês uma alternativa na pintura acrílica, mais fina, depurada, e começa uma fase mais abstrata dos seus trabalhos, começa a abstrair, começa a limpar, não é limpar a pintura, mas expandir. Eu creio que começa uma pintura de maior expansão. Dentro dessa fase existiam outros suportes a serem usados que não fosse só a tela. Essa estrutura de delimitação, ela continua nessa fase, né? Que seja em cima de tecido, em cima de tela, ou mesmo em cima do painel de cerâmica, como é uma outra obra dela. Dentro de toda essa proposta e dessa história de vida, existe um fio condutor. Dentro da obra de Rosina, encontramos essa mulher subliminarmente. Esse grande ciclo, que eu chamo ciclo da pintura, onde ela quer romper essas barreiras. Mas toda a arte, grande arte, toda a época histórica, sempre incluíram uma formação básica. Minha atuação na educação é consequência de minha formação acadêmica. O curso de artes que frequentei é um curso de licenciatura. Só que paralelo a isso, ou então antes disso, eu já era artista. Isso foi em 1980, marco da minha primeira exposição, e que durante essa trajetória toda eu nunca interrompi a artista plástica e visual e nunca interrompi também a professora, a arte educadora. Ela permeia na academia, ela permeia na sua pesquisa, diluindo outros pigmentos. Mas ainda são espaços determinados, né? Embora o painel de cerâmica já tende a romper, porque eles já são vários campos pequenos, mas delimitados, formando um todo.